Oi, gente, sejam muito bem-vindos novamente a um novo episódio com a pastora Adriana e psicóloga, nossa colunista da sessão de comportamento. Muito obrigada mais uma vez. A presença dela é unânime, né, gente? Todo mês tem que ter o episódio com a Adriana, senão não tá fazendo muito sentido tanta informação boa, porque ela só tem informação boa. Que bom. E hoje nós vamos falar sobre a depressão nos imigrantes, um assunto tão necessário, tão relevante. Então, fiquem aí e ouçam, porque vai valer a pena. Pastora, seja muito bem-vinda. Eu não consigo não falar pastora, como eu te falei. Obrigada, é tão Adriana. bom estar aqui com você, esse sofá Obrigada. maravilhoso, essa conversa boa. E vamos falar de assunto bom também hoje de novo. Os imigrantes, né? Depressão, as situações de adaptação, os desafios que a gente tem aqui como Muita imigrante. coisa, né? Muita coisa, né, Patrícia? Muita coisa. Adriana, muitos imigrantes enfrentam essa coisa da mudança para um país novo, a mudança de trabalho. Como que você imagina que esse impacto emocional, ele acontece? Como que você pode dizer que acontece essa situação desse impacto emocional de quando eles chegam e migram e estão aqui, tudo novo? Me fala o que você acha. Toda mudança não é fácil, né? A mudança em si já é desafiadora para todos nós. Então, como imigrante, né, você sair do seu país, a gente é brasileiro, a gente saiu um dia do Brasil, nós viemos para cá e nós chegamos aqui num país novo, tudo novo, e essa chegada, né, administrar as mudanças, administrar a adaptação dos filhos, da família, adaptar as novas realidades profissionais, né? Tudo isso gera o quê? Desgaste, gera estresse, né? Gera ansiedade, né? Eu já encontrei muitas pessoas que ao chegar aqui falaram sobre, eu tive queda de cabelo, eu fiquei acima do peso. O emocional, falando, né? O emocional colocando para fora ali o impacto de chegar, né? Então, é chegar numa nova cultura, é chegar num novo ambiente, é você se reinventar numa nova cultura. Tudo aquilo que exige essa força física também exige força emocional. E quando até maior, talvez, né? Até maior. Então, essa força emocional que a gente coloca na chegada aqui como imigrante, com certeza vai ter um resultado impactante na nossa vida. Então, é extremamente importante. Quem vai fazer esse processo de migração precisa estar muito consciente, né, desses desafios emocionais e culturais que vai enfrentar para não ser frustrado, né, e para não se decepcionar na chegada. Então isso é muito importante. Vim preparado, né? Vim preparado. Tem muita gente que tem o desejo de migrar, mas não tem a informação correta, né? Então assim, a gente tem que estar muito informado daquilo que a gente realmente deseja, qual é o objetivo familiar, o objetivo pessoal dessa vinda. Porque a gente às vezes escuta as pessoas dizendo, eu vim porque alguém me convidou. Eu vim para ver como funciona, né? A gente precisa ter um objetivo claro, transparente. Esse objetivo tem que estar claro para a família, para os filhos, porque é todo o ecossistema familiar que é envolvido numa mudança. O que é impactante para uma mulher, impacta nos filhos. O que impacta no marido, vai impactar na esposa. Toda a casa é comprometida. É um conjunto, né? É um conjunto. E as pessoas que estão migrando, às vezes, vêm com a informação de que está vindo para o país das maravilhas. Das facilidades, né? Que tudo acontece, né? Tudo acontece. Bem, onde nós estamos, né? América, aqui é um lugar abençoado, né? Os Estados Unidos é um lugar abençoado, é uma terra abençoada, mas é uma terra de desafios, como em toda a terra, né? Quando você chega na terra, se a gente lembrar da agricultura, a terra é boa, mas ela não basta ser boa, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser adubada, ela tem que ser manuseada, ela tem que ser semeada, você tem que plantar, você tem que regar para depois você colher. Isso é a lei da agricultura, é a lei da semeadura. A gente não chega em nenhum lugar já colhendo, a gente tem que plantar, esperar e depois colher. E como imigrante é mais difícil
Com Porque você tem certeza. outros desafios que você não tem estando Com no seu país, certeza, né? você está no seu país, você está ambientado na cultura, nos regimentos políticos, administrativos do seu Exato. país. Quando você chega num lugar novo, como por exemplo os Estados Unidos, todo regimento é diferente. A escola dos filhos é diferente. O tipo de trabalho que você vai ter é diferente. As amizades, a língua, são muitos desafios. Eu percebo que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de chegar e enfrentar. Esse enfrentamento, Patrícia, é fundamental. A pessoa entender, eu estou indo para um lugar onde eu vou precisar ter uma postura de enfrentamento. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci há uns anos atrás e ela não dirigia no Brasil. Ela teve problemas de, enfim, Algum bloqueios trauma, né? e Uhum. ela não dirigia no Brasil. Então lá no Brasil ela sempre tinha alguém que levasse ela Para algum para lugar. algum lugar, o marido, a família, enfim. Quando ela chegou aqui nesse país, Que você não faz nada sem que carro. você não faz nada sem o carro, o marido dela então já arrumou um trabalho, ele saía cedo e voltava à noite e ela ficava o dia todo em casa com o carro na garagem. E um dia ela foi até a garagem, olhou para o carro, fez uma oração e ela falou: Deus, me ajuda, eu preciso dirigir, eu vou ficar o resto da minha vida parada, trancada dentro de casa. E ela já tinha quase 2 anos de América, 2 anos em casa, Uma prisioneira do medo. esperando o marido chegar para ir no supermercado, Meu esperando Deus. o marido chegar para resolver as coisas dela. Então ela era refém. E quando eu a conheci, tinha 1 mês que ela estava dirigindo. Ela já tinha começado a dirigir, já tinha 1 mês, e ela me contou essa história. E ela me contou com lágrimas nos olhos, dizendo: olha, eu tive que me reinventar e eu tive que superar essa barreira, esse medo que eu tinha da direção, de dirigir, de pegar uma via pública. E ela venceu, porque ela entendeu que ela precisava enfrentar aquilo. Ou ela enfrentava, ou ela ia ficar a vida toda dentro de casa, que não daria muito certo. Facilmente ela ia estar deprimida, facilmente ela ia desenvolver um quadro depressivo. Com toda certeza. Mas ela rompeu. Então aqui é o lugar, né, de você enfrentar seus medos, você ir para fora, fazer coisas diferentes. Mas tem pessoas que têm mais facilidade e outras menos facilidade. Aqui é o se reinventar, né? Todo mundo tinha uma profissão e aqui você se reinventou e às vezes você vai se reencontrar, encontrar coisas que você ama e que você nem sabia que você sabia fazer, não é? Exato. E é realmente essa palavra, se reinventar. Pessoas que trabalhavam no Brasil nas suas áreas afins, formação nas faculdades, e aqui de repente chegou, descobriu que poderia cozinhar, descobriu a confeitaria, descobriu a pintura, descobriu trabalhos estéticos, né, que é muito comum aqui, mulheres que fazem um curso em alguma área estética e vão se aperfeiçoando e se redescobrem numa profissão totalmente diferente, que era aquela profissão do Brasil, aquela profissão primária. Eu acho isso fantástico. Esse poder de se reinventar, que a gente chama de enfrentamento na psicologia. O enfrentamento é quando eu vou enfrentar a minha nova realidade. Mas, Patrícia, nesse processo de enfrentamento, tem pessoas que têm mais facilidade e outras menos facilidade. As pessoas que têm menos facilidade no enfrentamento, elas vão sim ter obstáculos, dificuldades. Desde se integrar na cultura, fazer novas amizades e se readaptar na nova condição de trabalho. Então essas sim são pessoas que também é um ponto de atenção quando a gente conecta isso tudo em doenças emocionais. Porque são pessoas que, pelo medo do novo, elas se retraem. Então eu também já conheci famílias aqui que se fecharam, só elas aqui, só a família, os membros da família. Porque tem dificuldade de acessar o mundo, né, de acessar lá fora, de se conectar lá fora. Isso também é um ponto de atenção, porque a pessoa tinha um ciclo social bem estabelecido no Brasil e chega aqui, ela está reclusa,
ela fica dentro de casa, ela diminui drasticamente o seu convívio social, e isso também é um ponto de atenção, porque todo adoecimento, né, todo adoecimento mental, ele é químico, ele começa quimicamente no cérebro, mas ele vai, são gatilhos. Somatizando, né? São gatilhos, eu estou adoecendo emocionalmente por causa de gatilhos, né? São pensamentos, são a solidão, né? A ruptura familiar, parentes que ficaram no Brasil, às vezes... Tem aqueles que são mais apegados, né? Mais As pessoas apegados. Que ficaram, a rede de apoio que não tem. Exato. E também pessoas que chegam aqui, o seu status não permite que eles vão ao Brasil, né? Eu não posso. Muito bem lembrado. A maioria das pessoas não podem sair, né? Às vezes o status não permite ainda, ou perdem o status, né? Ficam ilegais e, infelizmente, passam por problemas que é muito comum aqui, de morte de parentes, né? Morte de entes queridos, e você tá aqui e alguém seu no Brasil falecer, você não poder ir. Essas são as dores, né? Que são assim irreparáveis, né? Eu conheço pessoas que perderam a mãe, perderam o pai, perderam o irmão e não puderam ir para se despedir, não puderam vivenciar aquele luto, e aí vivem no luto, né? Porque porque o luto, Patrícia, ele precisa ser vivido. Quando eu não vivo o luto, eu acabo levando ele diariamente para a minha vida. Eu acabo vivendo ele fragmentado, ano após ano. O luto é para ser vivido, a dor da perda é para ser chorada. Então, assim, não é errado chorar, não é errado você ficar de luto, você viver aquela dor. Porque uma vez que você vive, você supera e você vence e você segue. Quando você não vive, você acaba levando isso para o teu dia a dia. E é muito comum aqui pessoas que perdem parentes no Brasil, e porque não foram, não viram, não se despediram, ainda vivenciam o luto diariamente. E aí se culpam, se punem, né? Vive naquele processo de punição. É culpa minha, eu não devia ter vindo, se eu tivesse lá não tinha morrido. Sim. Eu não dei assistência. Então a punição é também um gatilho para a depressão. O luto é um gatilho para a depressão. Porque a pessoa pode estar ali vivendo essa tristeza ou essa adaptação, esses desafios, e essas coisas pontuais acontecem e podem vir para fora uma depressão. Sim, o luto não vivido é um gatilho mental. A pessoa leva isso para o cérebro e o cérebro adoece. Então, a partir do meu cérebro adoecido, começa a desengatilhar os processos de adoecimento mental. Então, o luto é um gatilho, a perda de entes queridos à distância é um gatilho, a punição, a pessoa que se pune, eu não poderia ter vindo, ou então entra em crise conjugal, eu vim por causa de você, se você não tivesse insistido, eu estaria lá. Então, assim, são muitos cenários vividos pelos imigrantes, né? Aqui, sim. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua dor, cada um tem as suas vitórias também, os seus êxitos, né? Mas juntando tudo, esse combo, o que eu posso dizer é que é extremamente desafiador, né? É realmente desafiador recomeçar. Tem pessoas que vêm para cá para recomeçar com 50 anos de idade, 60 anos de idade. Então, assim, já traz toda uma carga de vida, de experiência, mas é um recomeço, né? E é um recomeço desafiador para todos, né? Hoje, a gente vive aqui num lugar que muitas pessoas vêm para cá com visto de trabalho, né, numa outra condição social, né, aqui nessa região que nós estamos, muitas pessoas vêm empregadas, né, que já uma fatia, é um cenário diferente, mas a massa, né, a maioria dos imigrantes, eles vêm realmente para recomeçar, se destituindo mesmo de profissão, de diploma no Brasil, de status, para recomeçar. E o recomeço aqui
é igual para todo mundo. São os trabalhos operacionais, né? Novas atividades que você tem que aprender, Exato. né? Então, assim, é impactante, né? É impactante. Então, é um ponto de atenção, esse cuidado que a gente tem que ter nessa transição, nessa readaptação, né? Você acha que até nesses cenários onde as pessoas já vêm, eles chamam de expatriados, né? Quando eles já vêm numa outra situação financeira e etc., com escola para os filhos, às vezes, que a empresa já colocou, vem tudo muito pronto. Mas você acha que mesmo assim, talvez, dentro desse núcleo familiar que vem expatriado, não tem muita depressão das esposas, dessas mães que de repente estão se vendo até limpando casa, que pode ser natural no Brasil, tá tudo bem, lá você tem empregada e tudo, são pontos que vão somatizando. Sim. E essa mulher que abriu mão da carreira dela ou de qualquer outra coisa para vir atrás do marido ou o oposto, mas é que a maioria são mulheres, você acha que acontece Com essa certeza. Depressão também? Na verdade, não há um perfil definido, né? Porque talvez uma casa pode adoecer por um motivo e outra casa adoece por outro, né? Aquilo que talvez tem na minha casa não tem na sua, mas aquilo que você precisa não tem na sua, tem na do outro. Então, assim, a gente nunca pode achar que a condição do outro é tão boa e ele não tem motivos para estar daquela forma, né? Então, assim, você falando muito bem aí das esposas que a maioria, né, acompanha o marido, né, nas suas carreiras profissionais. Eu acho isso super natural, né? Eu acho que tudo isso dentro de um acordo, de um diálogo, é natural, é carreira profissional, é procurando melhorias de vida. Para a família como um todo. Para a família, né? Como um todo, mas eu já tive a oportunidade de conversar com mulheres que já moraram assim, em 7 países, que já moraram 3 anos em um país, 4 anos em um país. Então, assim, esse girar, né, de cultura, né, então, assim, faz com que essa mulher nunca consiga se enraizar no lugar. Quando ela está começando a enraizar, hora de mudar de novo, e isso vai gerando um desgaste, né? Então eu já tive a oportunidade de conversar com mulheres que carregam um pouco dessa frustração de estar sempre vivendo o plano do esposo e nunca ter tempo de o tempo dela de se enraizar. Então, assim, a gente não pode, aqui a gente não está trazendo esse assunto para determinar o que é certo, o que é errado. Sim. Não é isso. Eu acho que cada família funciona de um jeito, é tudo debaixo de acordo, de concordância, de diálogo, né? Claro que tem mulheres que sentem muito essa rotatividade e outras mulheres que gostam dessa rotatividade, que se adaptaram com essa rotatividade, mas o que eu estou querendo colocar aqui para as pessoas é que cada um tem que estar atento às suas necessidades, à forma com que cada um funciona, às suas demandas, para que as pessoas não adoeçam, né? Respeitar nesse o processo. Seu limite. Exatamente, exatamente. Então, assim, tem mulheres, Patrícia, homens, mulheres que vêm para cá e têm a capacidade de se reinventar absurda, que em meses estão assim, adaptados com a cultura, já inseridos na língua, tentando falar, tentando se comunicar, já trabalhando, que tiram de letra, né, as adversidades da chegada. E outros que vêm para cá com toda a estrutura, bem empregado, com uma condição financeira estruturada, mas que sentem estar dentro de casa, sentem por não fazer uma atividade ou não estar próximo da família. Então, assim, a gente tem que olhar cada cenário, respeitando cada cenário, cada demanda, mas estar sempre atento a esses sinais, né? Tristeza recorrente, desânimo, são sinais que vão levar a essa depressão. Que são a depressão, porque às vezes a gente olha para o nosso vizinho e fala assim, uau, o nosso vizinho tá tudo bem, tá bem empregado, tem uma condição financeira boa, mora bem, tem um bom carro, mas será verdadeiramente que emocionalmente ele está saudável? Porque aquilo que nem sempre aquilo que é belo, que é pronto, é saudável, tá sadio. Então a gente
precisa ter esse olhar, esse cuidado com a nossa vida, com a nossa casa, para a gente saber realmente a demanda. Cada casa tem uma demanda, cada vida tem um estilo e cada estilo tem a sua demanda, tem o seu limite, né? Então isso é muito importante. Uns se adaptam muito rápido, outros nem tanto. Esses sinais que as pessoas podem ficar atentos, por exemplo, uma mãe com os filhos também que estão se adaptando, está passando pelo processo deles, que para uns filhos vão ser mais fáceis, para outros vão ser mais difíceis, porque tem escola, amigo novo, sistema escolar completamente novo. Tem o marido que também está se adaptando, até ela. Quais são os sinais assim mais nítidos que você acha que as pessoas podem prestar atenção se estiver acontecendo em casa? Processo de depressão, né? De tristeza, de depressão. Eu acho que todo mundo que chega aqui, a gente passa por algumas coisas que é igual para todos, né? A gente passa pelo medo de enfrentar o novo, a gente passa pela solidão, de não ter amigos, a gente passa pelo medo dos filhos na escola, né? Quantos de nós, né? Quem nunca sentiu vendo o filho ir para a escola naquele ônibus, Sim. né? A gente olhar, ai meu Deus, ele é tão pequeno, eu vou deixar ele ir para aquela escola sozinho. São muitos enfrentamentos que a gente passa, mas deixando claro aqui que esses desafios, esse enfrentamento, essas dores, essas coisas desafiadoras é normal. Tudo isso é normal. Todo mundo passa. Todo mundo passa. Agora, ponto de atenção é quando isso começa a se instalar. Por exemplo, a dificuldade de socialização, hora ou outra, nós podemos ter. Mas quando aquilo já se instala e aquilo fica permanente, é um ponto de atenção. Isolamento, quando fica permanente, é um ponto de atenção. Dificuldade para sair de casa é um ponto de atenção. Então, assim, os sinais de adoecimento emocional, psicológico, é quando você deixa de fazer as coisas cotidianas que você fazia tranquilamente, você deixa de fazer, não quero ir mais, não quero participar mais. Você começa a ter uma quebra na sua rotina, você tinha um horário para fazer suas coisas, agora seu horário já está um pouco desregular. Então assim, você irregular, né? Você já não tem mais aquela disciplina, você vai abrindo mão de si mesmo, relaxando com a sua dinâmica, relaxando com o seu schedule pessoal, ali com a sua disciplina de horários, de regras, e você vai deixando a coisa meio que solta. Então, quando a pessoa começa a ter essa baixa de energia, né, esse desânimo, esse desprazer, né, na vida. Desprazer. É o desprazer com os filhos, desprazer com a esposa, com o marido, com ela mesmo, né, no autocuidado, que é uma coisa que eu percebo muito, mulheres, né? Mulheres que vêm para cá e por causa dessa mudança, às vezes tem uma questão do sobrepeso, né, engordam, né, ou perdem peso, e aí se deixam em segundo plano, né, porque tem tantas situações a enfrentar que elas vão se deixando, né, vão perdendo a vaidade, e aí isso impacta na autoestima, e uma aí coisa vai desencadeando a outra. A autoestima baixa, você já se sente inseguro, a insegurança te faz muitas vezes ser ansiosa, a ansiedade te leva para outros níveis. Então assim, não é de repente, é gradativo e muitas vezes silencioso, né? Silencioso, assim como um processo de ganho de peso, né? Vai aos poucos, você, né, vai percebendo. Eu já ouvi tanto isso aqui de mulheres que chegam e falam: nossa, eu tô aqui há tantos anos e eu fui engordando ano após ano, e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, porque eu me perdi no meio desse processo. Então, muitas vezes o impacto tem no ganho de peso, na autoestima baixa, tem também um impacto muito grande no relacionamento conjugal, homem e mulher que vieram casados do Brasil e de repente, por causa da rotina diferente, dos desafios, se perdem no meio do caminho, esfriam um com o outro.
se tornam parceiros na criação dos filhos, mas deixam de ser marido Casal. e mulher, homem e mulher, namorados, deixam de estar um para o outro, né? E isso também é um ponto de atenção muito grande, porque o índice de divórcio, né, de pessoas que mudaram, né, de imigrantes, né, que deixam seu país, vão para outro país e por causa desse enfrentamento, dessas dificuldades de adaptação, os desafios, acabam esfriando um com o outro. Muitas famílias se desfazem e muitas vezes não é nem a falta de amor, né, mas é a ausência dessa habilidade emocional para lidar com isso, né? Com essa pressão. E como que você acha que pessoas que estão ao redor observando isso, amigos ou familiares, eles conseguem ajudar essas pessoas, que eles verem esse sinal de que pode estar em depressão ou não? Então, eu sempre digo que a depressão é uma doença e ela precisa ser tratada como, né? Ela precisa, ao mínimo sinal de depressão, a gente precisa encaminhar essa pessoa para um psiquiatra. O psiquiatra é o médico habilitado, né, para tratar quimicamente, com medicamentos, alguém que está em processo depressivo. Então, primeiro passo, ir a um psiquiatra, fazer uma consulta, para que esteja comprovado o diagnóstico químico de que há um adoecimento mental. A partir da consulta com o psiquiatra, se ele achar necessário, ele vai encaminhar esse paciente para psicoterapia, para a pessoa fazer a terapia. Eu achava que era o oposto. Pode ser também, porque quando, por exemplo, um indivíduo adulto, ele identifica que ele não está bem emocionalmente, ele toma a decisão de ir ao psicólogo, o psicólogo recebe ele e naquela primeira conversa o psicólogo já identifica que a questão emocional dele já é um caso patológico medicamentoso, ou seja, tem que ser tratado com medicamento. Então o psicólogo orienta essa pessoa a ir ao psiquiatra. Mas quando esse paciente vai ao psiquiatra primeiro, o psiquiatra avalia se ele precisa de um acompanhamento com o psicólogo, através da psicoterapia. Por quê? O remédio que o psiquiatra vai passar para quem tem depressão vai tratar quimicamente a doença. É um remédio que vai ser ingerido e vai tratar quimicamente os neurotransmissores responsáveis, né, pelo adoecimento que leva à depressão. Então, o psiquiatra trata a doença. E o psicólogo? A causa. O psicólogo, ele vai tratar os gatilhos que desencadearam aquela doença. Então, a psicoterapia ajuda muito, né, porque é um lugar de organização emocional. Porque o que bagunçou aqui dentro me afetou aqui no meu coração, na minha vida, no meu cotidiano, e a psicoterapia é um lugar de ordem, onde você organiza suas emoções, organiza suas prioridades e entende os gatilhos que te levam àqueles pensamentos, os gatilhos que te levam a se sentir daquela forma. Então é muito importante, terapia é autoconhecimento, né? Então é muito importante. Eu, assim, sempre que posso, indico para as pessoas fazerem psicoterapia para prevenção, principalmente para prevenção, porque ainda existe muito tabu de pessoas procurarem o psicólogo apenas quando estão doentes, ou o psiquiatra em casos extremos, eles ainda têm muita resistência, né? Mas assim, eu queria deixar isso como um alerta ao sinal mínimo de algum sintoma de depressão que seja leve. Se você percebeu que você não está funcionando bem, que você não está, você está sem energia, você está com insônia, confusão mental, ou se você já tem um ataque cardíaco evoluída, se você já está num processo de desmotivação com as coisas cotidianas, de isolamento, esses sinais, choro recorrente,
Outros sintomas vontade de ficar sozinho, falta de energia para levantar de manhã. Essas pequenas nuances de mudança de comportamento. Se você sente isso, não tenha dúvida, procure um psiquiatra o mais rápido possível, porque o êxito do tratamento também é através do tratamento precoce. Então, quanto mais cedo você discerne que você não está bem, quanto mais cedo você procura um tratamento, mais rápido vai ser a sua recuperação. Mas, por exemplo, para um imigrante, eu estou aqui pensando num imigrante que ele não tem essa, vamos supor, ainda está se adaptando, não tem um convênio médico ou qualquer outra coisa aqui. Ele pode procurar primeiro só a psicoterapia, só um psicólogo? Então, aqui já existem casos de pessoas que precisaram de atendimento psiquiátrico e eu indiquei pessoas para fazer um atendimento online. Existem profissionais, depois da pandemia, Patrícia, o online virou uma realidade. Ah, tá. Então, assim, o mundo descobriu que ele pode funcionar 100% online, em tudo. Então, hoje, médicos clínicos gerais, médicos de áreas afins, eles atendem online. Entendi. Então, existem psiquiatras ao redor do mundo que são habilitados para fazer atendimento online. Tá. Acompanhamento à distância. Então, se você é imigrante, você está aqui, talvez você não tenha um convênio médico ainda ou não tem uma condição de ir a um médico particular, você pode daqui fazer uma consulta com um médico psiquiatra brasileiro no Brasil, online, seguro, debaixo de lei, não é nada clandestino, existem pessoas habilitadas para isso. Tá. E após a pandemia, isso deu assim um boom no mundo, né? Então, foi uma das coisas boas, né? Foi uma das coisas boas. Tanto psiquiatra, psicólogos, vários profissionais da área da saúde hoje atendem no online. Então, sentiu algum sintoma, percebeu que não está bem, busque ajuda. Principalmente nós que somos imigrantes. Estamos longe da família, longe da cultura. Você não é obrigado a dar conta de tudo e ser sucesso total. De forma alguma. A gente não é obrigado a dar conta de tudo em nenhum lugar. Aqui também não, né? Aqui também não. A gente tem que ter esse carinho com a gente, né? Eu tô aprendendo, eu tô tentando, eu errei, mas esse erro vai me permitir um acerto. Eu caí, mas eu vou levantar. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Eu digo esse carinho, porque tem pessoas que se cobram muito. Cobra esse êxito, Eu acho que é a grande maioria. A grande maioria. Eu preciso dar conta, eu preciso acertar, eu preciso aprender muito rápido. E muitas vezes essa pressão que a gente exerce sobre nós mesmos nos trava, né? Nos trava e nos cansa, nos desgasta. Então a gente precisa estar bem para a gente viver nesse país, para a gente viver os desafios diários aqui. E para estar bem, busquem ajuda, né? Está bem, exatamente. E se não está bem, procure ajuda. Não fique sozinho. Você acha, como pastora, Adriana, que as igrejas e as organizações comunitárias, elas podem ajudar essas pessoas? Como que elas podem estar influenciando nisso? Sim. A igreja no mundo, né, ela tem um papel fundamental na sociedade. A igreja, ela é para a sociedade. A igreja existe para servir a comunidade, né? Então a igreja precisa servir a comunidade. A gente precisa entregar para a comunidade aquilo que a igreja é na sua essência. O que a igreja é na essência? A igreja é acolhimento, igreja é amor, igreja é esperança, igreja é comunhão, é unidade. Então a igreja precisa servir a comunidade. Então, independente da religião, independente da fé que você professa, você chegou num país novo, eu creio que a melhor escolha para uma família é você verdadeiramente pertencer a uma comunidade. É importante o pertencimento,
porque a gente já passa muitas dificuldades na adaptação, a gente verdade. já entra num processo de solidão, de saudade da família. Então, pertencer a uma comunidade é muito importante. Então, isso é importante porque você se sente pertencente, você faz amizade, você é abraçado, você é acolhido, né? Você é fortalecido, porque a comunhão nos faz muito bem. O próprio Deus, né? O nosso Jesus, ele é um ser social, sociável. A gente precisa disso, isso faz parte da nossa Constituição. Então, a igreja, sim, ela ajuda as famílias nesse processo de adaptação. É uma troca de experiência, é uma estendendo a mão para a outra, ajudando, né? Isso é o que é saudável. Na igreja você está alimentando a alma, né? E a igreja, o ambiente, né? O ambiente espiritual, né? Para aqueles que acreditam, o ambiente espiritual te fortalece, te alegra, te renova, né? Isso é importante. Então, o exercício da fé, a fé é comprovado cientificamente, né? Que a fé realmente é um elemento fundamental na constituição de qualquer ser humano. Todo ser humano tem fé. Então, assim, a fé, nós precisamos alimentá-la. A fé é como um músculo. Eu exercito e ele cresce. Então, eu preciso exercitar o músculo para crescer. A fé, da mesma forma, eu exercito a minha fé e ela vai crescer. Então, independente da fé, da sua fé, a fé, cientificamente falando, ela te faz bem, ela me faz bem. Então, eu preciso exercitar essa minha fé, que faz parte da constituição humana. Então, assim, é muito importante o papel da igreja, as atividades, o ser inserido, isso é muito importante para manter nossa qualidade de vida, manter a nossa família unida, né? Ter um propósito maior, né? Porque muitas pessoas vêm para cá com o propósito de melhorar de vida, né? De dar um futuro melhor para os filhos, e isso não é errado, isso é certo, mas ter também um propósito espiritual é muito importante, né? Eu acho que é extremamente importante, né? Porque os propósitos da terra, eles vão se desenvolvendo, a gente vai correndo atrás, a gente vai conquistando, né? Mas é muito bom quando a gente, paralelo a isso, também desenvolve esse propósito maior, esse propósito de crescer na fé, de crescer espiritualmente, de proteger a sua família com os princípios, né, com princípios que você acredita. Isso é uma forma de você blindar a sua casa, proteger a sua casa. Isso são coisas tão nobres e importantes para esse tempo, para essa geração. Esse momento que a gente vive, eu acho que cada vez mais a gente entender que nós precisamos nos resguardar, né? Proteger nossa família com os valores que nós acreditamos, para que essa família fique cada vez mais forte, mais protegida e blindada, né? De certas situações de adoecimento, por exemplo. Mas se adoecer, tá tudo bem. O importante é, família, permaneçam unidos, busquem ajuda unidos, não tem problema adoecer. O problema é permanecer doente, negligenciando a saúde. Então, e não buscando ajuda. E não buscando ajuda, exato. Foi maravilhoso, né? Eu acho que vai tocar muita gente. É um problema muito relevante que muita gente passa. Então, obrigada para todo mundo que ficou assistindo. Foi maravilhoso. Pastora, muito obrigada. Patrícia. Você, prazer como estar sempre, aqui trazendo sempre. tanta informação boa. Amém. Tá aqui os dados de Adriana, tá? Ela atende online, que nós estávamos falando, ela atende online. Então, não percam a oportunidade e busquem ajuda. Ficou aí a dica, tá? Beijo grande, gente. Tchau.